Bom dia! Hoje nós vamos ler aqui no livro de Josué, no capítulo 4, nos versos 14, que diz assim: Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Amém? Hoje a palavra vai nos dizer que o Senhor deu ordem a Josué. Olha, pega os sacerdotes, mandam eles levar a Arca da Aliança na frente, vêm os armados e o povo. Os armados são os que guerreavam pela cidade. E a palavra diz que quando os sacerdotes chegam na beira do Rio Jordão, molhava os seus pés porque o rio vinha com todo o seu vigor, muita força. O Rio Jordão era grande e forte. E a palavra diz que quando os sacerdotes chegam, que o rio ali começa a molhar os pés dele, lá na nascente, o Senhor ordena que o rio pare o seu percurso. E talvez Josué vivia uma pressão, porque agora ele substitui Moisés. Quando você chega para fazer algo é uma coisa, mas quando você chega para substituir uma pessoa, e no caso, que exerceu a sua função com excelência, você é mais cobrado. Então Josué constantemente era cobrado. Talvez hoje você esteja vivendo em meio a uma pressão, tendo que dar o seu melhor e não sabe como fazer nada. Pede direção ao Senhor e não tem visto nada. Mas eu quero te dizer que assim como Deus foi com Moisés, Ele foi com Josué. Assim como Jesus nunca nos deixou, Ele não vai nos deixar neste momento. E se você não está crendo que o percurso do rio pode parar para você, que nesta manhã você venha atrair a presença. Porque a palavra diz que quando o percurso do rio parou, se fez um montão, as águas se fez como muralha, e os sacerdotes permaneceram no meio com a arca. Então, enquanto a presença estava ali no meio do rio, o chão se fez seco, o rio se tornou como muralha parada. Eu quero te dizer que toda e qualquer situação, que toda e qualquer adversidade, ela tem que parar diante do Senhor. É essa presença. Que nesta manhã você venha sentir a presença do doce Espírito Santo. Aquele que consola, aquele que é amigo, aquele que abraça, aquele que chora conosco, é o Espírito Santo. E quando carregamos essa presença, as adversidades vão ter que se dobrar. Eu imagino Josué nessa pressão, mas todos tiveram que ver o Rio Jordão se parar. E aí, quando eles começaram a atravessar, o Senhor falou: Josué, agora separa 12 homens das tribos, manda cada um pegar uma pedra e levar para o seu alojamento onde vão dormir hoje. Porque é para quando seus filhos perguntar, eles falarem o que o Senhor fez. Tem marcas que nós vamos carregar, que é para mostrarmos os grandes feitos do Senhor. Não foi assim que Paulo falou? Carrego na carne. Vai ter marcas que vamos carregar na carne, vai ter marcas que vamos carregar na alma, vai ter marcas que só nós e Deus vamos saber. Mas que é para nos lembrarmos do que Deus fez, dos grandes feitos do Senhor. E naquele grande dia, o povo viu que Deus era com José. Estão duvidando de você?
Estão duvidando da sua capacidade? Ah, é só mais um. Você viu fulano agora? O que tá fazendo? É só mais um, é fogo de palha, já para. Mas o Senhor que te chamou, o Senhor que te escolheu, tem te dado a instrução de como fazer, de como agir, Ele vai te honrar no meio desse povo. Porque naquele grande dia, todos temeram a Josué, assim como temiam a Moisés. Sabe por quê? Moisés, ele tinha intimidade com o Senhor. Moisés, ele conversava com o Senhor. E ali eles puderam ver que Josué também, ele foi escolhido pelo Senhor. E eu quero te dizer que você foi escolhido pelo Senhor. Que você não é um erro. Pelo contrário, o Senhor te escolheu. E todos atravessaram a pés enxutos. E quando os pés dos sacerdotes saíram do meio do rio, o rio voltou ao seu percurso natural. Nós precisamos carregar a presença do Senhor. Nós precisamos ter a presença do Pai, a intimidade. E comece a exercitar a sua fé. Comece a convidar o Senhor no seu dia a dia. Se achegue a Deus, que Ele vai se achegar a você. E aí você vai chegar a Jericó. Que o Senhor vos abençoe nesta manhã. Que nesta manhã o Senhor possa vos encher de fé para crer que ainda tem um outro lado. Amém?